Contratou um Apache faminto para consertar o telhado, sem imaginar que aquele homem, coberto de poeira e silêncio, não apenas consertaria sua casa, mas também sua alma. Ele procurava trabalho. Ela, algo que nem sabia que havia perdido, uma razão para voltar a acreditar na vida. O que ele fez depois surpreendeu a todos. Ano de 2013. North Las Vegas. No coração mais áspero e esquecido do deserto urbano. Las Vegas brilha com luzes, apostas e excessos. Mais ao norte, onde o brilho não alcança, a cidade revela seu rosto mais cru, ruas rachadas, casas que se inclinam de cansaço e uma mulher que ninguém via, mas que estava prestes a mudar tudo. Em uma dessas casas de paredes desbotadas, vivia Mara Lopes, uma mulher de 38 anos que havia aprendido, à força de golpes silenciosos, a não esperar muito do mundo. Sua existência era contida, feita de pequenos rituais de sobrevivência, preparar café em uma cafeteira que pingava, regar as plantas secas da varanda mesmo que nunca florescessem, revisar várias vezes as contas do mês com a esperança absurda de que alguma tivesse diminuído sozinha. Mara havia chegado a Las Vegas fugindo do que muitos considerariam uma vida completa, ou um marido, uma casa de 2 andares em El Paso, e uma família que a olhava com compaixão velada e palavras venenosamente doces. Mas tudo isso desmoronou após o diagnóstico que a deixou estéril. Foi como se, de repente, seu valor como mulher tivesse evaporado. Sua mãe lhe disse, sem piscar, que talvez o Deus tivesse razões para fechar-lhe o ventre. Seu marido demorou menos de 6 meses para substituí-la por uma colega de trabalho 10 anos mais jovem. E seu pai, um homem que só sabia se comunicar por meio de ordens, disse que o melhor era ela deixar a casa. Que fosse com dignidade. Que não arrastasse mais vergonha ao sobrenome. Então ela foi. Com uma mala velha, uma coleção de silêncios profundos e uma raiva que ainda não sabia como usar. Durante os primeiros anos em North Las Vegas, mal falava com alguém. Aceitou um emprego mal pago em uma loja de penhores onde cada objeto empenhado era também uma história quebrada. Cuidava pela manhã de Dona Clara, uma idosa quase cega do apartamento 4B que a chamava de minha neta postiça e contava histórias que Mara ouvia sem corrigir, mesmo que às vezes misturassem personagens reais com inventados. Tudo mudou em novembro de 2013. Uma tempestade inesperada castigou a cidade por quase 2 dias inteiros, algo incomum para o clima seco do deserto. A água infiltrou-se pelo telhado de Mara como se a própria casa tivesse decidido chorar com ela. Baldes, panelas, toalhas velhas, e nada era suficiente. E quando finalmente o céu se abriu, o dano já estava feito. As tábuas do telhado estavam inchadas, podres, à beira do colapso. Mas ela não tinha dinheiro para contratar um profissional. E também não tinha orgulho suficiente para pedir ajuda. Foi então, numa manhã quente e pesada, que ela ouviu pela primeira vez. Caminhava pela calçada sem pressa, como se carregasse dentro de si a eternidade do deserto. Seus passos eram lentos, medidos, como se cada um lembrasse um lugar que já não existia. Tinha a pele curtida pelo sol, o cabelo longo e trançado como o dos guerreiros antigos, e os olhos, os olhos. Eram profundos e escuros como poços sem fundo, e refletiam um cansaço que não vinha apenas do corpo, mas da própria história. Levava uma mochila pequena nas costas, uma camisa rota, jeans rasgados nos joelhos, e nas mãos, poeira. Muita poeira. Como se não viesse apenas de longe, mas também de muito tempo atrás. Mara, sem entender muito bem por que o fazia, o chamou da varanda. Ei, e está procurando trabalho? O homem parou. Não levantou a cabeça de imediato. Demorou alguns segundos para responder, como se estivesse decidindo se ela era real ou uma ilusão do calor. Quando finalmente a olhou, sua voz foi tão seca quanto a terra sob seus pés. Se me der comida, e posso consertar seu telhado. Essa frase, tão simples e desprovida de qualquer enfeite, caiu como uma pedra no silêncio que os rodeava. Mara sentiu um tremor no estômago. Não era medo. Era outra coisa. Uma sensação parecida com quando se está prestes a lembrar algo importante, mas ainda não se sabe o que. Entres, disse ela. E depois, como se quisesse justificar sua decisão para si mesma.
Tenho arroz com feijão e tortilhas, se não se importar que estejam frias. Ele assentiu, apenas. Entrou com passos cautelosos, como um animal que não esquece as armadilhas do mundo. Sentou-se na cadeira mais próxima da cozinha, não tocou em nada, não perguntou nada. Apenas esperou. Mara lhe serviu o prato sem cerimônia. Observou-o comer em silêncio. Não era voracidade. Era gratidão. Cada garfada parecia parte de um ritual antigo, como se a comida fosse algo sagrado. Depois, sem dizer palavra, levantou-se, saiu pela porta dos fundos e pegou uma escada que há meses enferrujava ao lado do galpão. Subiu ao telhado como se o conhecesse desde sempre. Passaram-se horas. O sol se moveu lentamente sobre a casa. O homem não voltou a entrar. Trabalhou em silêncio, com movimentos precisos, como se estivesse devolvendo o fôlego a uma criatura moribunda. Quando o céu começou a se tingir de vermelho, Mara saiu para vê-lo. Quer que eu pague com mais alguma coisa? Perguntou. Terminarei amanhã, foi tudo o que ele disse. E então se sentou no chão da varanda, com as costas contra a parede. Não pediu para entrar. Não perguntou por uma cama. Não falou sobre sua vida. Apenas fechou os olhos e ficou ali, como se seu corpo soubesse que havia encontrado um espaço seguro, mesmo que fosse só por uma noite. Mara observou da janela por muito tempo. Algo dentro dela se mexia. Não sabia seu nome. Não conhecia sua história. Mas sentia, com uma certeza que nascia dos ossos, que aquele homem não havia chegado por acaso. E pouco antes do amanhecer, quando a escuridão começava a recuar lentamente, o viu novamente. Não dormia. Estava sentado, olhando para o céu, tocando uma pequena flauta talhada em osso. A melodia era suave, triste, ancestral. Como um lamento. Como um canto de retorno. E foi ali, sem entender muito bem porquê, que Mara começou a chorar. Não de tristeza. Nem de medo. Chorou como quem reconhece, depois de muito tempo, que algo começou a mudar. Aquele que chegou sem nome carregava mais do que fome nos ossos. A manhã seguinte trouxe um silêncio diferente. Não era a calma habitual dos subúrbios esquecidos nem o murmúrio resignado dos que vivem à margem de tudo, mas um silêncio denso, quase expectante, como se a própria casa prendesse a respiração esperando não desmoronar sob o peso do que estava por acontecer. O sol mal começara a aquecer o telhado maltratado, e o ar já parecia um sussurro quente na nuca, um daqueles que anunciam não tanto perigo, mas mudança. Mara abriu a porta da frente sem saber o que esperava encontrar. Na verdade, fazia tanto tempo que estava sozinha que sua mente havia esquecido como se preparar para a presença de outro corpo em seu espaço. Encontrou ali, sentado na mesma posição em que o tinha visto pela última vez na noite anterior, as costas retas contra a parede de estuque, as pernas cruzadas como uma criança dormindo na aula, o olhar ausente fixo no horizonte que começava a se acender além do quintal. Mas algo havia mudado nele. Na quietude de seu corpo havia uma tensão contida, como se toda a sua vida estivesse apertada entre as omoplatas, esperando o momento exato para se abrir. Ela hesitou um instante antes de falar. E não porque estivesse com medo, mas porque intuiu que interromper aquele momento seria quase como gritar dentro de uma igreja vazia. No entanto, ele percebeu sua presença antes que ela dissesse qualquer palavra. Virou a cabeça lentamente, sem pressa nem surpresa, como se já a tivesse sentido muito antes. Tem mais feijão? Perguntou com aquela voz áspera que parecia lixa contra madeira velha. Mara assentiu, com um pequeno sorriso contido, e fez sinal para que entrasse. Enquanto esquentava o pouco que restava da comida do dia anterior, não pôde evitar observá-lo com mais atenção. Suas mãos eram grandes, fortes, marcadas por cicatrizes antigas e calos tão espessos que pareciam ter tocado fogo. Usava uma pulseira de couro desfiada no pulso esquerdo, amarrada com um nó simples, como se fosse uma lembrança da qual não ousava se desfazer. Havia algo em seu modo de se mover que não era doméstico, mas também não era selvagem. Era outra coisa. Era ritual. Enquanto comia, ele não disse uma palavra. E ela não lhe perguntou nada.
Havia em sua presença algo que impunha respeito sem violência, como se fosse feito de um tempo mais lento, que não precisava se explicar. Quando terminou, limpou a boca com o dorso da mão e, sem olhá-la diretamente, murmurou: "Me chamo Elias." Foi tudo. Um nome lançado ao ar como uma corda que não exigia ser agarrada. Um nome que não buscava simpatia nem conversa, mas simplesmente existir entre os dois como uma verdade mínima, mas suficiente. "Você é daqui?" perguntou ela, após um longo silêncio. Ele negou com a cabeça. "Venho do leste, de onde já não resta nada." Ela não insistiu. Aprendeu, ao longo dos anos, que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas, e que outras jamais serão, porque seu peso só se entende ao carregá-las, não ao narrá-las. E então algo aconteceu que a desconcertou por completo. Elias se levantou, pegou o prato sujo e o lavou na pia sem dizer nada. Fez isso como se aquela fosse sua casa, como se lavar um prato fosse uma cerimônia íntima e silenciosa que merecia respeito. Mara sentiu que o ar dentro da cozinha mudava de temperatura, como se cada um de seus movimentos reorganizasse a energia do espaço. Naquele dia, ele trabalhou no telhado até o fim da tarde. Da cozinha, ela ouvia martelar, raspar, ajustar tábuas, como se consertasse não apenas a estrutura da casa, mas algo mais profundo, algo que nem ela mesma sabia que precisava ser consertado. Passadas as 5, enquanto o céu começava a se tingir de laranja, Elias desceu da escada, coberto de poeira, com um fio de sangue seco no antebraço e um prego atravessado no bolso de trás da calça. "Amanhã estará pronto", disse. "Quer dormir dentro desta vez? Tenho um sofá velho que não rende muito." Ele a olhou, como se não entendesse a pergunta. Depois abaixou a cabeça com um leve aceno. Não disse o obrigado. Não era necessário. Naquela noite, Mara lhe ofereceu um cobertor cinza e uma xícara de chá. Ele aceitou o primeiro. O segundo deixou sobre a mesa, intocado. Quando ela foi para a cama, deixou a porta entreaberta, caso algo, qualquer coisa, precisasse de atenção. Mas Elias não fez barulho. Nem seus passos, nem sua respiração. Era como se soubesse ocupar o espaço sem invadi-lo. Mara não conseguiu dormir bem. Não por desconfiança, mas porque havia algo naquela presença inesperada que remexia lugares dentro dela que estavam enterrados há tempo demais. Não era romantismo. Não era desejo. Era outra coisa, mais primitiva, mais essencial, a sensação de que algo em sua vida, algo que há anos vinha se desfazendo em silêncio, se estava, pouco a pouco, começando a se tecer de novo. Antes de finalmente fechar os olhos, permitiu-se uma pergunta que não ousava formular em voz alta: em que tipo de história havia começado sem que ela soubesse e até onde poderia chegar? O que Mara ainda não sabia, o que ninguém naquela rua esquecida pelo governo, pelos bancos e por Deus poderia imaginar, era que aquele homem a quem ela deixara entrar por uma combinação estranha de necessidade e pressentimento, não vinha apenas com uma história às costas. Vinha com 3 vidas. 3 nomes. 3 ausências. E estavam prestes a cruzar a porta. O terceiro dia amanheceu com um céu encoberto que não chegava a se desfazer em chuva, como se o próprio clima resistisse a tocar a terra com novas feridas. Elias havia se levantado antes de Mara, embora ela jamais o tivesse ouvido se mover. Quando entrou na cozinha, encontrou-o sentado no chão, com as costas apoiadas na geladeira, entalhando com calma a madeira de um galho recolhido do quintal dos fundos. A pequena navalha que usava deslizava com precisão quase ritual, retirando lascas finas como pele velha, e em seu rosto havia uma concentração profunda, ancestral, que só se vê naqueles acostumados a fazer de cada gesto uma oração muda. Mara não disse nada no início. Preparou café, embora soubesse que ele não bebia, e depois sentou-se do outro lado da pequena mesa, observando-o trabalhar com a admiração silenciosa que se reserva às árvores que permanecem de pé depois de muitas tempestades. Chamou-lhe a atenção que Elias, pela primeira vez desde que chegará, usava pendurado ao pescoço um pequeno pingente de pedra em forma de meia-lua. Era rústico, sem brilho nem enfeite, mas tinha a força simbólica dos objetos que sobrevivem à passagem de muitas mãos. Ela não perguntou o que significava. Ele também não explicou.
O telhado foi concluído naquele mesmo dia. Fez tudo sem ajuda, com materiais reciclados, com ferramentas emprestadas e uma paciência que parecia vinda de outro século. Quando desceu pela última vez, limpou as mãos nas calças e disse a Mara, com voz neutra e sem sombra de drama, que o trabalho estava feito. Podia ir embora se assim desejasse. Mas ela, que durante anos havia se acostumado a ver todos partirem, desta vez sentiu o impulso de manter. Não por necessidade, nem por medo, nem por carência, mas porque algo dentro dela, algo que ainda não sabia nomear, reconhecia que a presença daquele homem era mais do que uma solução para seu telhado rachado. Era um eco. Era a semente. Era história. Se quiser ficar mais alguns dias, não me incomodarias, disse ela, fingindo uma naturalidade que não sentia. Você poderia me ajudar com outros concertos. E há espaço. Elias a olhou com a mesma calma com que contemplava a madeira nas mãos. Não assentiu, não sorriu. Apenas ficou ali, parado diante dela, como se esperasse algo mais do que um convite. Como se o que realmente o ancorasse naquele lugar não fossem as palavras de Mara, mas a forma como ela havia começado a olhá-lo, não como um estranho, nem como um trabalhador, mas como alguém que estava sendo visto pela primeira vez em muitos anos. E então, naquela noite, aconteceu o que marcaria o verdadeiro início da história. Mara dormia profundamente quando sentiu uma vibração sutil, um som leve que se infiltrava pela janela entreaberta. Demorou alguns segundos para perceber que não era parte de um sonho. Levantou-se, caminhou descalça até a varanda e o viu. Elias estava de pé em frente à entrada, com os braços abertos, falando em um idioma que ela não compreendia, mas que também não precisava entender. Era uma língua composta mais de respirações do que de palavras, mais de pausas do que de sons. O tom era suave, como uma prece íntima ao vento ou a algo mais antigo que ele. E ele não estava sozinho. 3 figuras pequenas se erguiam ao seu lado. Não em carne e osso. Ainda não. Mas em gesto, em intenção, em memória. 3 presenças infantis que se moviam em círculo, em silêncio, como sombras projetadas de muito longe, como parte de uma história que ainda não havia chegado, mas que já reivindicava seu lugar. Mara ficou ali, de pé, envolta na escuridão e na certeza intuitiva de que estava presenciando algo sagrado. Não tentou se aproximar. Não interrompeu. Apenas observou, com o coração acelerado, como se seu corpo soubesse algo que sua mente ainda não conseguia decifrar. Ao amanhecer, quando o céu voltou ao cinza habitual, Elias entrou na casa e a olhou com uma seriedade diferente. Havia em seus olhos um cansaço mais profundo do que o físico. Um peso que não se alivia com sono. Tenho filhos, disse. A frase caiu como uma pedra no centro do silêncio. Nenhuma palavra a mais. Nenhuma explicação. Nenhum detalhe. E, no entanto, Mara compreendeu imediatamente que aquilo era o começo de uma história muito maior do que qualquer um dos dois. Ele não havia chegado sozinho. E agora, ela também não estava sozinha. O silêncio que se seguiu a essa frase, tenho filhos, foi tão denso e vivo que pareceu preencher todos os cantos da casa, como se as paredes, os móveis e até o próprio ar tivessem que absorver seu peso. Mara, sentada à beira da mesa com as mãos ainda úmidas por ter lavado a louça, não respondeu de imediato. Nem sabia se devia. Porque naquela declaração de 3 palavras havia algo que não pedia uma resposta, mas sim um espaço. Não era uma confissão. Era uma porta entreaberta. Elias não a olhava diretamente. Tinha a cabeça levemente inclinada para o chão, os olhos semicerrados e as mãos entrelaçadas como se estivesse contendo o tremor invisível de uma lembrança. Não parecia envergonhado nem derrotado. Apenas exausto. Como quem carrega um nome por tanto tempo que já não o reconhece como seu. Mara, em vez de falar, levantou-se devagar e caminhou até o fogão, onde a chaleira ainda estava quente. Serviu uma xícara de água com folhas de hortelã e a ofereceu sem palavras. Elias a aceitou. Seus dedos roçaram os dela por um instante apenas, mas foi o suficiente para que uma corrente muda deslizasse entre os dois, como se suas peles lembrassem de algo que suas histórias ainda não haviam contado. 3, disse ele finalmente, com voz baixa,
como se pronunciá-los em voz alta fosse quebrar um pacto consigo mesmo. 2 meninas e um menino. E então, com a lentidão de quem mede cada palavra como se doer arrancá-la do peito, começou a falar. Não como quem narra um passado, mas como quem invoca espíritos. Deu-lhes nomes. Deu-lhes forma. Deu-lhes vida. A mais velha se chamava Naeli, segundo contou, tinha o olhar feroz da mãe e o caráter das mulheres que nascem sabendo que o mundo vai tentar calá-las. Tinha 7 anos da última vez que a viu, e gostava de subir em árvores, não para fugir do chão, mas para provar que a gravidade não era uma lei que se aplicasse a ela. O segundo era Coen, apenas 5 anos quando foi separado do pai. Um menino silencioso, de mãos inquietas, que falava pouco mas construía coisas com gravetos, pedras e tudo o que encontrava. E a menor, Atsa, era uma promessa recém começando a pronunciar suas primeiras palavras quando os levaram. Não os perdeu para a guerra, nem para a morte. Perdeu-os para o sistema. Depois de seu retorno do Iraque, onde havia servido como rastreador de terreno em uma unidade esquecida do exército, Elias não foi mais o mesmo. Voltou com o corpo inteiro, mas a alma desfiada, como se os sons das bombas e das ordens gritadas lhe tivessem roubado não apenas a paz, mas também a identidade. Refugiou-se com sua mulher em um terreno isolado ao sul de Albuquerque, dentro do que restava do antigo assentamento Apache Niacha, onde alguns anciãos ainda preservavam tradições e cantos que nem mesmo a guerra conseguiu apagar. Mas a pobreza, a falta de água potável, o isolamento extremo e o olhar julgador das autoridades foram como veneno lento que acabou destruindo tudo. Um dia, enquanto ele estava no bosque recolhendo madeira para o inverno, um grupo de assistentes sociais, alertado por uma vizinha branca recém-chegada à região, apareceu com ordens legais. Alegaram condições desumanas para menores, risco de abandono, ambiente insalubre. Não perguntaram. Não ouviram. Não entenderam. Levaram as 3 crianças. Sua esposa, quebrada pelo medo e pela culpa, não sobreviveu ao inverno seguinte. E Elias, sem direção, sem recursos legais, sem família, sem dinheiro, simplesmente se desfez. Caminhou durante anos. Fugiu de tudo. Não porque não os amasse, mas porque não sabia como enfrentar um mundo que o havia despojado de tudo com papéis assinados por mãos limpas. Mara não chorou enquanto ouvia. Nem ele. Mas no ar flutuava uma dor espessa, imóvel, como uma névoa que não se move mesmo quando o vento sopra. Quando terminou de falar, ficou em silêncio olhando a xícara vazia. Mara se aproximou, sentou-se ao seu lado e, pela primeira vez desde que o conheceu, permitiu-se tocar seu braço. Não como consolo. Não como pena. Mas como uma afirmação silenciosa de que havia escutado tudo e que estava ali. Sem julgamento. Sem perguntas. Apenas presente. E você sabe onde eles estão agora? Perguntou ela finalmente. Elias a olhou. E em seu olhar havia algo que não estava ali antes. Um brilho. Uma centelha tênue. Como se pela primeira vez em muito tempo uma possibilidade tivesse se acendido dentro dele. Ouvi coisas. Há alguém que pode saber. Mas não tenho como chegar lá. Nem com o que pagar. Mara levantou-se, sem lhe responder. Caminhou até o quarto dos fundos. Voltou com um envelope de papel manilha que guardava numa velha lata de biscoitos. Colocou-o sobre a mesa sem dramatismo, sem ênfase. Apenas deixou ali. São minhas economias. Não é muito, mas dá para sair daqui e fazer algumas perguntas. Ele a olhou como se não entendesse o que acabava de acontecer. Como se ninguém, em muitos anos, tivesse feito algo por ele sem esperar algo em troca. Por que faria isso por mim? E então, pela primeira vez desde que o conheceu, Mara respondeu sem hesitar, sem rodeios, sem medo. Por que você não chegou sozinho, Elias? E eu também não. Porque às vezes, o lar não é um lugar, é uma decisão. E naquele momento, enquanto o sol se filtrava pela janela quebrada e desenhava linhas douradas sobre o chão de linóleo desgastado, Mara entendeu que o encontro entre eles não havia sido uma coincidência. Tinha sido um chamado.
E a viagem apenas começava. As decisões que realmente mudam o curso da vida raramente se anunciam com clareza. Não chegam com rufar de tambores nem com sinais espetaculares. Às vezes acontecem no silêncio de uma cozinha humilde, entre duas pessoas que mal se conhecem, quando uma se atreve a oferecer o pouco que tem e a outra se atreve a aceitá-lo sem orgulho, mas também sem resignação. Assim começou a viagem. Não com um mapa, nem com certezas, nem sequer com esperança completa, mas com aquela determinação terrosa que nasce quando o coração se recusa a viver uma vida onde a perda é o único destino permitido. Mara e Elias saíram de North Las Vegas numa madrugada de segunda-feira, enquanto o resto da vizinhança dormia sob o peso de contas atrasadas e sonhos cortados. Não tinham muita bagagem, um par de mochilas, uma caixa com provisões básicas, algumas roupas dobradas com cuidado e um caderno onde Mara, por impulso ou necessidade, havia começado a anotar fragmentos do que ele lhe contava, frases soltas, datas, nomes, lembranças borradas de endereços que talvez um dia tenham sido reais. Não sabiam exatamente para onde ir, mas Elias tinha um nome. Só um. E às vezes, um único nome basta para mover o mundo. Esse nome era Wade Laughlin, um antigo assistente social do estado do Novo México, que, segundo diziam outros pais despojados de seus filhos pelos mecanismos lentos e frios do sistema, costumava anotar coisas que não devia anotar e fazer perguntas que não devia fazer. Wade havia sido afastado do cargo no ano de 2009 por uma conduta profissional, o que, no idioma burocrático, significa muitas coisas, mas geralmente quer dizer apenas uma, em que ele ousou ver humanidade onde lhe pediam que visse números. Diziam que agora vivia num pequeno povoado perto de Santa Fé, cultivando pimentas num terreno alugado e recebendo cartas que não respondia. Com esse fio frágil como única guia, atravessaram o deserto por 3 dias. Elias dirigia uma caminhonete velha que Mara havia comprado à vista anos atrás e que, apesar da idade e dos ruídos suspeitos, parecia resistir-se a morrer, como se entendesse que ainda lhe restava uma última missão. O ar-condicionado não funcionava, então deixavam os vidros abertos e deixavam que o vento seco do sudoeste lhes batesse no rosto como se quisesse apagar-lhes a história à força de areia. Durante a viagem, falavam pouco. Não por desconforto, mas por respeito. Era como se cada um estivesse lidando com seus próprios fantasmas e não quisesse invadir o espaço do outro sem permissão. Mara, às vezes, observava o perfil de Elias enquanto ele dirigia. Havia em seu rosto uma firmeza que não era agressiva, mas sim inquebrantável. Como se dentro dele houvesse uma bússola que, apesar dos anos e das perdas, ainda apontasse com obstinação para aquilo que lhe havia sido tirado. Em uma parada, em algum ponto entre Flagstaff e Gallup, detiveram-se num posto de gasolina onde a placa do preço do combustível estava quebrada e os banheiros trancados com correntes. Um ancião navajo, que vendia joias artesanais sobre um pano empoeirado, os observou de longe enquanto Elias verificava o motor da caminhonete. Quando Mara se aproximou por cortesia e começou a olhar os colares, ele lhe disse algo que a fez estremecer. Não é ele quem procura os filhos. São os filhos que estão chamando ele de volta. Mara não soube como responder. O homem não explicou nada mais. Entregou-lhe um pequeno pingente de pedra em forma de espiral, sem pedir dinheiro, e voltou para seu assento à sombra de um toldo improvisado. Ela guardou o pingente no bolso sem dizer nada a Elias. Algumas coisas se entendem depois. Alguns sinais só se reconhecem quando já se está pronto para isso. No 4º dia de viagem, chegaram finalmente ao povoado onde diziam que Wade Laughlin agora vivia. Não era mais do que um grupo disperso de casas baixas, algumas pré-fabricadas, outras de adobe rachado, rodeadas por campos de cultivo que pareciam lutar para sobreviver sob um sol impiedoso. Elias desceu da caminhonete sem dizer uma palavra e caminhou com passo firme até a casa indicada por uma mulher que vendia tortilhas caseiras à beira da estrada. Mara o seguiu, sentindo que algo grande, se estava prestes a ser revelado. Bateram à porta. Uma vez. 2. Ninguém respondeu. Elias estava prestes a se virar quando a porta se abriu lentamente, revelando um homem de barba branca, pele curtida, olhos pequenos e fundos, que os observou com o cansaço de quem já não espera nada bom de ninguém. Mas quando viu Elias, não franziu a testa. Não perguntou quem era. Não fechou a porta.
Apenas disse. Eu estava esperando por você. E Mara, que até aquele momento mantivera a compostura de quem está prestando ajuda e não buscando-a para si mesma, sentiu sua garganta se fechar pouco a pouco, como se todas as emoções contidas naquela viagem finalmente tivessem encontrado uma brecha por onde escapar. Entrem, disse Wade. Há coisas que vocês precisam ouvir. E não serão fáceis. A sala daquela casa cheirava a tabaco velho, terra úmida e papel envelhecido. As paredes estavam cobertas de pastas empoeiradas, recortes de jornal, documentos sem arquivar. Sobre uma mesa havia fotos em preto e branco de crianças de várias idades. Algumas com datas escritas à mão. Outras com marcas de caneta apontando rostos. Wade sentou-se sem pressa, como quem sabe que uma história difícil não se pode contar de pé. Suas mãos tremiam um pouco, mas não por medo. Era outra coisa. Era a memória. E quando começou a falar, fê-lo como quem esperou anos para que alguém, enfim, lhe permitisse tirar aquela verdade do peito sem ser silenciado. O que Mara e Elias estavam prestes a ouvir mudaria para sempre o rumo da viagem. Porque os filhos de Elias não estavam tão longe quanto pensavam. Nem tão perdidos. Wade tomou seu tempo antes de falar. Não por falta de memória, nem por dúvida no que ia dizer, mas porque entendia, com aquela sabedoria silenciosa que só os anos e o remorso concedem, que algumas verdades não devem ser lançadas como pedras, mas entregues com o cuidado com que se coloca uma ferida aberta entre duas mãos dispostas a curá-la. Seus olhos, fundos e úmidos, não se afastaram do rosto de Elias, como se buscassem em seus gestos o consentimento invisível para começar a abrir a história que havia guardado por tanto tempo, mesmo à custa de si mesmo. Seus filhos não deveriam ter sido separados de vocês, disse finalmente, e em sua voz havia uma mistura de raiva antiga, de vergonha pessoal e de uma convicção que já não se sustentava em papéis, mas em cicatrizes. Houve erros. Muitos. Alguns por negligência. Outros porque não interessava ouvir a verdade. Levantou-se com dificuldade, caminhou até um fichário enferrujado no canto da sala e retirou uma pasta azul gasta pelos anos. Colocou-a sobre a mesa com o mesmo cuidado com que se colocaria um corpo frágil, como se cada folha ali dentro tivesse um pulso próprio. Mara e Elias se inclinaram sem falar, sem piscar, conscientes de que estavam diante do limiar de algo que poderia mudar tudo. As primeiras páginas eram relatórios sociais, carimbos do Estado, assinaturas digitalizadas, fotografias em preto e branco tiradas em ângulos ruins, frases redigidas com a frieza clínica que tenta encapsular vidas inteiras em palavras como insalubridade, risco potencial, ambiente hostil. Mas sob essas folhas, cuidadosamente ocultas entre formulários oficiais, havia algo mais. Cartas. Desenhos. Bilhetes escritos com lápis de cor, assinados com caligrafia infantil, com nomes que Elias pronunciou assim que os viu, como se o som tivesse permanecido intacto em sua boca apesar dos anos de silêncio. Papai, dizia um deles, escrito por Naeli numa folha arrancada de um caderno escolar. Quero ir com você. Mamãe chora à noite. Coen não fala. Atsa só dorme. Mara sentiu o coração encolher com violência. Tinha lido muitos documentos na vida. Tinha preenchido formulários, solicitado empréstimos, assinado contratos de aluguel, mas nunca uma folha a tinha ferido tanto quanto aquela. Era uma declaração de amor desesperado, um clamor escrito com giz de cera, uma prova irrefutável de que as crianças nunca esqueceram o pai, nem deixaram de esperá-lo. Tentei falar, continuou Wade, com a voz quebrada, sem buscar desculpas. Mas o sistema é uma besta sem ouvidos. Quando você fala demais, te transferem. Quando insiste, te demitem. Eu já estava velho, cansado. E eles já haviam sido colocados. Elias, que mantivera a compostura com uma firmeza quase sobre-humana, fechou os olhos por alguns segundos e exalou devagar, como se ao fazê-lo expulsasse anos de veneno acumulado. Quando os abriu novamente, já não havia raiva. Havia algo mais difícil de carregar, havia determinação. Onde eles estão? Wade sentou-se novamente, pegou um caderno velho, desgastado nas bordas, e o abriu numa página marcada com uma fita vermelha.
Ali, escrito com caligrafia miúda, estava o que ninguém mais havia querido preservar: endereços. Nomes de famílias adotivas. Datas de transferência. Comentários soltos sobre comportamento. Estavam fragmentados, dispersos em diferentes regiões, como se tivessem tentado evitar que se reencontrassem um dia. Atsa foi adotada por um casal em Santa Fé. Gente mais velha. Não tive contato direto, mas soube que a mulher insistia em criar uma menina nativa, dizia que eu sentia uma conexão espiritual ou com sua cultura. Uma ironia cruel. Cohen foi enviado a um lar temporário em Las Cruces, mas algo aconteceu: não se adaptou, parou de falar. Foi transferido mais de uma vez. Alguém mencionou um centro terapêutico em Taos. E Naeli, a mais velha, foi declarada inapta para adoção estável e enviada a um internato do estado em Albuquerque. Da última vez que perguntei, ela havia desaparecido do registro. Literalmente. Como se nunca tivesse estado lá. Elias não disse nada. Não fez mais perguntas. Apenas estendeu a mão, pegou o caderno com uma lentidão reverente e o guardou em sua mochila. Mara sentiu um calafrio subir pela espinha. Porque já havia visto muitos homens desistirem. Conhecera outros que fugiam assim que as coisas se complicavam. Mas em Elias havia algo diferente. Era como se seu corpo tivesse ficado mais pesado de repente, não por cansaço, mas por compromisso. Como se cada célula sua entendesse que já não havia como voltar atrás. Wade os olhou uma última vez antes de se despedir. Não pediu nada. Não ofereceu milagres. Apenas disse algo que ficou pairando no ar como um presságio. Os filhos nem sempre voltam pelo caminho que esperamos. Mas se estão caminhando, é porque alguém os está chamando. Saíram daquela casa sem dizer palavra. O sol já se punha, banhando os campos secos com um tom dourado que parecia mais fogo que luz. Subiram na caminhonete. Não planejaram nada em voz alta. Não discutiram rotas. Não organizaram horários. Apenas se olharam. E entenderam. Agora sabiam onde procurar. E essa certeza era suficiente para acender a próxima fogueira. Ao deixarem para trás o pequeno povoado onde Wade Lauglin lhes havia confiado os últimos rastros escritos das crianças, o fizeram sem dramatismo, sem despedidas estendidas nem gestos simbólicos. Não houve abraços, nem promessas, nem frases grandiosas. Apenas o som do motor velho ligando novamente, como uma criatura relutante que compreendia que ainda havia caminhos a percorrer. Elias não olhou para trás. Mara também não. Não por frieza nem desapego, mas porque ambos entendiam, com aquela lucidez que chega depois da desilusão e do renascimento, que, quando uma verdade é dita, olhar para trás só serve para acender sombras. O primeiro destino era Santa Fé. Segundo Wade, a menor dos três, Atsa, havia sido adotada por um casal mais velho, de classe média, que vivia nos arredores da cidade, numa propriedade cercada por nogueiras e cercas de madeira branca. O relato soava quase esperançoso, como um fragmento de postal de vida tranquila, mas nem Elias nem Mara se permitiram imaginar finais felizes prematuros. Ambos sabiam que a história nunca era tão simples. Nem os papéis diziam toda a verdade, nem o sistema, por mais que tentasse se justificar, era um lugar feito para proteger almas delicadas. Durante o trajeto, que durou cerca de 6 horas por estradas secundárias, não falaram muito, mas também não mergulharam num silêncio morto. Trocaram frases suaves, observações sobre o caminho, pequenas lembranças que surgiam como luzes tênues no meio da névoa do pensamento. Mara, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava participando de algo que dava sentido não apenas aos seus dias, mas também às suas feridas. Havia naquela viagem algo profundamente reparador, como se o ato de buscar os filhos de outro a tornasse também mãe de uma outra forma, uma forma que não precisava de partos nem de sobrenomes, apenas de presença, decisão e compaixão. Chegaram à propriedade perto do entardecer. O céu estava tingido de um laranja espesso, como se o próprio sol estivesse caindo lentamente sobre os campos que rodeavam a casa. A cerca branca apresentava rachaduras, sinal de que a manutenção já não era tão cuidadosa quanto fora no passado. O jardim da frente estava limpo, mas sem flores.
Havia algo silencioso ali, quase ordenado demais, como se o tempo passasse sem deixar marcas, mas também sem permitir crescimento. Elias desceu primeiro. Caminhou até a varanda de madeira que rangia sob seus passos, e bateu na porta com os nós dos dedos, sem força, sem ansiedade. Uma mulher de rosto enrugado e cabelo preso num coque apertado abriu com um gesto contido. Usava um avental velho sobre um vestido bege e tinha a expressão de alguém que aprendeu a não confiar demais em desconhecidos, mas que ainda conservava uma cortesia intacta. Pois não. Elias não sorriu. Não pediu licença. Não se apresentou com formalidades vazias. Vim por Atsa. A mulher ficou em silêncio. Não por surpresa, mas por reconhecimento. Seus olhos baixaram instintivamente para o pingente que Elias carregava no pescoço, a pedra escura em forma de meia-lua, o mesmo que Atsa tinha em miniatura quando foi levada de casa. Ela reconheceu. Mara, parada alguns passos atrás, sentiu a mudança na atmosfera como um vento invisível, algo havia se quebrado na rigidez daquela mulher, algo que não se via, mas se sentia. Ela está em casa. Mas, e não sei se vai se lembrar, disse com a voz mais baixa, quase envergonhada do que estava prestes a confessar. Chegou aqui com 3 anos. Nunca voltou a falar de vocês. Não perguntou sobre suas origens. Apenas, e continuou crescendo. Mara quis intervir, suavizar a tensão, mas soube que não devia. Aquele momento pertencia apenas a Elias. A mulher afastou-se da porta. Ele entrou com passos lentos, quase reverentes. A casa era pequena por dentro, com móveis de madeira clara e cheiro de lavanda artificial. Na sala, uma menina de cerca de 11 anos lia no chão, com as pernas cruzadas e o cabelo liso e comprido caindo pelos ombros. Havia nela uma serenidade que contrastava com a idade. Não era uma criança nervosa nem inquieta, mas alguém acostumada a estar sozinha sem se sentir abandonada. Elias não disse nada. Não se apressou. Apenas a observou. Respirou fundo. Chamou-a pelo nome. Atsa. A menina levantou a cabeça. Olhou para ele sem expressão. Não reconheceu o rosto, mas algo nela pareceu parar. Um piscar mais lento. Um olhar como quem tenta focar não uma imagem, mas uma emoção. Não disse ao papai. Não correu até ele. Mas também não se afastou. Olhou. E isso foi suficiente. Porque naquele olhar, sem palavras nem gestos aprendidos, estava intacta a semente de uma conexão que nenhum sistema conseguiu arrancar por completo. Passaram alguns minutos em silêncio. Depois, Atsa se levantou, caminhou até ele e parou a um passo de distância. Não o abraçou. Mas tocou sua mão. Um toque leve, breve, tímido. E então voltou ao seu lugar. Não falou. Mas também não precisava. O vínculo, ainda que tênue, havia resistido. A mulher adotiva, observando tudo a certa distância, assentiu com lágrimas contidas. Compreendia, embora doesse. Se quiser levá-la, e não vou impedir. Nunca quis retê-la. Só, e protegê-la. Do melhor jeito que pude. Mara se aproximou então, com uma suavidade que desarmou a tensão final. Ninguém está culpando ninguém, disse com voz firme e calorosa. Só estamos tentando consertar o que outros quebraram sem perguntar. Naquela noite, eles não a levaram. Ainda não. Mas voltaram no dia seguinte, com roupas, cadernos, seus livros preferidos e uma pequena flauta de madeira que, segundo a mulher, Atsa sempre tocava sem saber de onde vinha a melodia. E então souberam que ela sabia. Porque o som era o mesmo que Mara tinha ouvido naquela primeira noite da janela, quando Elias, sentado sob as estrelas, tocava uma melodia sem palavras, mas com raízes. Atsa havia voltado para casa. E ainda faltavam 2. A viagem até Las Cruces foi mais densa que a anterior, não porque a distância fosse maior, nem porque o caminho fosse mais difícil, mas porque o peso invisível do que estava por vir caía sobre cada quilômetro percorrido como uma névoa que não se dissipava nem com o sol do deserto.
Atsa dormia no banco de trás, enrolada em um cobertor trançado que a mãe adotiva lhe entregará com lágrimas nos olhos e uma mistura de tristeza e alívio. Elias dirigia em silêncio, mas suas mãos apertavam o volante como se, a cada curva, ele também estivesse segurando uma parte frágil de si mesmo. Mara, no banco do passageiro, o observava com a delicadeza de quem acompanha alguém em um luto ainda não encerrado, sabendo que havia dores que não se diziam, mas se respiravam. Já haviam-se passado quase 8 anos desde a última vez que Elias viu Cohen. Ou, mais precisamente, desde que ouviu sua voz. Porque Cohen, ao contrário de Naeli ou Atsa, não era uma criança barulhenta nem expansiva. Desde pequeno mostrava uma sensibilidade particular, uma maneira de observar o mundo que não se baseava em falar sobre ele, mas em interpretá-lo por meio de gestos, mãos, estruturas, ritmos. Amava construir coisas com galhos, pedras, caixas, garrafas, qualquer objeto que pudesse transformar. Era como se sua forma de existir estivesse ligada não à palavra, mas à criação. Quando foi separado da família, tinha apenas 5 anos. Wade havia dito que depois foi transferido para um centro terapêutico em Taos, mas que a última localização confirmada era em um abrigo estadual com supervisão psicológica nos arredores de Las Cruces, um lugar onde se enviavam crianças ou com dificuldades de reintegração social, o que, em outras palavras, significava que tinham sido rotuladas, etiquetadas e arquivadas como casos problemáticos, muitas vezes sem que ninguém se desse ao trabalho de ouvir o que estava por trás daquele silêncio. Chegaram ao abrigo ao meio-dia de uma sexta-feira. O prédio era funcional, quadrado, feito de concreto sem pintura, cercado por grades metálicas e com uma guarita de segurança na entrada. A placa na porta dizia o Centro de Reabilitação Infantil Rio Blanco, mas não havia nada de branco naquela construção, nem rio à vista. Era uma estrutura pensada não para curar, mas para conter, para aprender com eficiência aquilo que não se sabia como amar. Mara segurou a mão de Atsa ao descer. A menina, ainda que calada, mantinha-se bem próxima do pai. Parecia sentir que o que estavam prestes a fazer tinha um valor que ia além do visível. Havia nela uma maturidade precoce, talvez semeada pela ausência, talvez herdada daquele pai que caminhava à frente como uma árvore torta, mas invicta. A assistente social que os recebeu era jovem, simpática na aparência, com um sorriso cuidadosamente profissional e um bloquinho que parecia colado à mão. Pediu que esperassem na sala comum, enquanto avisava a coordenadora. Mara e Elias trocaram um olhar carregado de tudo o que não estava sendo dito. O lugar cheirava a desinfetante barato e papel molhado, e nas paredes pendiam desenhos infantis que pareciam colocados ali para maquiar o abandono estrutural com traços de esperança. Passaram 20 minutos até a coordenadora chegar. Era uma mulher de rosto severo, cabelo preso com força e olhos que avaliavam, classificavam, anotavam com a mente mesmo antes de escutar. Sua linguagem corporal transmitia um cansaço antigo e uma certa defesa automática, como se, a cada dia, enfrentasse pessoas que pediam coisas que ela já não podia dar. Cohen está aqui, disse, sem rodeios e sem doçura. Mas não fala. Não responde. Não estabelece contato visual. Não aceita estímulos físicos. Não se vincula. Está diagnosticado com mutismo seletivo crônico. Teve crises de ansiedade ao ser tocado. Não pronuncia uma palavra há 3 anos. Mantemo-lo em uma rotina muito específica para evitar episódios. Elias escutava sem mover um músculo. Não interrompia, não assentia, não pedia explicações. Apenas a olhava. E depois, com uma serenidade que desarmou por completo a postura de autoridade da coordenadora, perguntou: "Onde é o quarto dele?" A mulher hesitou. Esperava súplica, talvez raiva, talvez lágrimas. Mas não aquilo. Não uma firmeza tão limpa, tão centrada, tão impossível de enfrentar sem se sentir ligeiramente envergonhada de estar do lado errado da história. Terceiro corredor, quarto 6. Tem que entrar sozinho. E não tente tocá-lo. Elias assentiu. Caminhou pelo corredor sem olhar para trás. Mara permaneceu sentada com Atsa no colo, prendendo a respiração. O ar daquele lugar era denso, carregado de segredos não ditos, de dores que não haviam sido autorizadas a sair. Dentro do quarto,
Cohen estava sentado no chão, cercado por pequenas estruturas feitas com blocos de madeira, peças de dominó, lápis quebrados e o que pareciam fragmentos de um brinquedo desmontado. Seu corpo era magro, mas não frágil. Estava concentrado. Seus olhos se moviam com precisão entre os objetos. Não levantou o olhar quando Elias entrou. Não reagiu ao render da porta, nem ao som dos passos. Elias não disse seu nome. Não tentou falar de imediato. Sentou-se lentamente no chão, a uma distância respeitosa, sem invadir, sem se impor. Tirou do bolso algo que Mara não sabia que ele havia guardado, um pequeno pingente de osso entalhado em forma de espiral, idêntico ao que Cohen usava quando era pequeno. Colocou-o no chão, com cuidado, e depois pegou um pedaço de papelão num canto e começou a construir algo. Não uma figura exata, nem um brinquedo convencional. Apenas formas. Apenas gestos. Durante 40 minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Mas quando Cohen, com uma lentidão quase imperceptível, virou a cabeça e colocou uma peça de dominó ao lado do papelão do pai, o universo inclinou-se levemente em direção à redenção. E então Elias sussurrou algo que só o menino podia ouvir. Não vim te obrigar a lembrar. Vim para que você não esqueça que ainda é amado. Naquela noite, eles não o levaram com eles. Mas na manhã seguinte, Cohen já não estava em seu quarto. Estava sentado na porta do abrigo, com o pingente na mão e o olhar fixo na caminhonete velha que viera buscá-lo. O retorno à estrada foi diferente dessa vez, não porque a paisagem tivesse mudado, mas porque o silêncio dentro da caminhonete tinha uma temperatura distinta. Era um silêncio profundo, mas não vazio, ou um silêncio que não pesava como antes, mas que acolhia. Atsa dormia com a cabeça apoiada no colo de Mara, que acariciava seus cabelos com a suavidade de uma mãe que não precisa ter parido para saber o que é cuidar. Cohen, no banco de trás, mantinha o olhar perdido na paisagem que passava pela janela, mas havia, em sua postura, uma presença nova, como se algo dentro dele, algo que havia anos estava encurralado pelo medo, começasse lentamente a se desenrolar. Elias não havia dito uma palavra desde que partiram do abrigo em Las Cruces, mas seu corpo falava outra língua, a dos ombros que já não carregavam apenas derrota, a do pescoço que girava de vez em quando para verificar se as crianças estavam bem, a das mãos que, embora firmes no volante, tremiam levemente quando pensava que ainda faltava uma. Naeli. A filha mais velha. A primeira. A voz forte. O olhar desafiador. Aquela que sempre caminhava à frente dos irmãos, como se já soubesse que a vida exigiria mais dela só por ter nascido mulher, por ter o sangue de seu povo correndo sob a pele, por não ser dócil, nem silenciosa, nem fácil de encaixar em moldes. Naeli era fogo, se como todo fogo, podia iluminar ou consumir. Mas Naeli também tinha sido a mais ferida. Não pelo desenraizamento, mas pelo que veio depois. Wade Laughlin havia sido claro, sua última localização oficial era um internato estadual em Albuquerque, um lugar destinado a adolescentes ou em risco, ou categoria tão ampla que servia de desculpa para confinar jovens que simplesmente não se encaixavam nos moldes estabelecidos. Mas quando tentaram entrar em contato, não houve resposta. Nem por telefone. Nem por e-mail. Nem pessoalmente. O prédio já não funcionava mais como centro para menores. Havia sido fechado por razões orçamentárias no ano anterior, e seus arquivos tinham sido, segundo as autoridades, relocalizados ou extraviados. Essa foi a palavra exata usada quando Elias pediu informações e extraviados. Como se os dados de uma menina de 15 anos, uma menina com nome, rosto, história, pudessem simplesmente desaparecer de um sistema inteiro sem que ninguém percebesse. Mara, que testemunhou o rosto de Elias se deteriorar enquanto lhe negavam respostas, sentiu uma dor que não era sua, mas que já carregava tão profundamente que parecia ter nascido com ela. Não disse em voz alta, mas soube que aquele seria o trecho mais difícil da jornada, não porque não soubessem para onde ir, mas porque talvez Naeli não quisesse ser encontrada. Foram ao único lugar que restava, um abrigo comunitário no leste da cidade, onde Wade havia anotado, anos atrás, que uma assistente social de confiança, uma tal de Clara Menchaca, costumava receber casos fora do sistema, quando as autoridades os consideravam perdidos.
O abrigo estava escondido entre prédios abandonados, sem placa, sem horário, sem garantias. Apenas um número escrito com marcador numa porta metálica e uma luz quente saindo de dentro. Ali foram recebidos por uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, voz firme e olhos cheios de tempo. Escutou em silêncio. Não fez perguntas desnecessárias. E quando Elias pronunciou o nome da filha, algo em seu olhar se tensionou, como se uma corda invisível tivesse sido tocada. Não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até uma estante de madeira e tirou uma pasta sem etiquetas. Abriu-a, folheou. E então falou. Ela esteve aqui. Elias não respirou. Chegou há quase 2 anos, com 16, sozinha, sem documentos, sem explicações. Apresentou-se com outro nome. Falava muito pouco. Mas os olhos dela, não esqueci daqueles olhos. Mara sentiu seu corpo inclinar-se para a frente como se o chão a puxasse. Onde ela está agora? A mulher demorou. A pausa era uma fenda que doía. Foi embora por vontade própria há 6 meses. Não disse para onde ia. Apenas que não podia ficar. Que não era justo com os outros. Que sua raiva era grande demais. Elias fechou os olhos. O silêncio que o envolveu dessa vez não era de resignação. Era algo mais antigo. Mais primitivo. Era a contenção de uma fúria que não se dirigia a ninguém em particular, mas que abarcava tudo, o sistema, o país, a história, os séculos de perda. A mulher, comovida com o que via nele, aproximou-se. Entregou-lhe um pequeno caderno azul. Ela deixou isso na cama. Não sei se pensava voltar para buscá-lo. Leia. Talvez aí você encontre o que está procurando. Naquela noite, dormiram na caminhonete, estacionada ao lado de um campo aberto nos arredores da cidade. Ats abraçava Cohen. Mara apoiava a cabeça no ombro de Elias. E ele lia, à luz fraca de uma lanterna, as páginas de um caderno escrito com tinta falha e caligrafia insegura. Eram pensamentos soltos, frases quebradas, desenhos de fogo, nomes riscados, palavras inventadas. Mas entre tudo isso, havia uma linha que brilhava como uma tocha acesa no meio da escuridão. Se algum dia me procurarem, não venham me resgatar. Venham me lembrar que eu não nasci para desaparecer. Essa frase não trouxe alívio. Mas trouxe uma direção. Elias levantou o olhar, com os olhos acesos. Eu sei onde ela está. E em sua voz não havia esperança. Havia certeza. A madrugada era espessa, imóvel, carregada daquela tensão sutil que precede o momento em que algo irremediavelmente importante está prestes a acontecer. O vento mau se movia nos arredores de Galo, onde a terra avermelhada se abria como uma língua ferida entre colinas baixas, e as estruturas abandonadas do que um dia fora uma estação de trem erguiam-se como esqueletos retorcidos contra o céu ainda escuro. Elias parou a caminhonete sem dizer nada, desligou o motor e desceu em silêncio. Sabia que ela estava ali. Não porque a tivesse visto, nem porque alguém tivesse dito, mas porque aquela frase escrita no caderno, "Não nasci para desaparecer", ou era um grito, uma pista, uma bússola apontando com força para a única direção onde alguém que ainda guardava fogo no peito podia ir queimar sem ser consumido. Mara e as crianças não perguntaram. Atsa, embora pequena, já havia aprendido a ler os silêncios do pai, e Cohen, que ainda não falava, se expressava com a clareza de quem não precisa mais de palavras para compreender. Todos desceram juntos. O ar cheirava a ferrugem, a terra dormida e a fumaça antiga. Não havia ninguém à vista, mas o lugar parecia vivo, como se a própria solidão tivesse se tornado uma presença atenta. Cruzaram a grade caída e caminharam pelo cais rachado, rodeado de mato seco e placas de aviso corroídas pela chuva. Num canto, sob uma estrutura metálica colapsada, havia um abrigo improvisado, lonas pretas presas com cordas, algumas caixas empilhadas, um braseiro apagado e, sobre uma pedra, uma figura sentada, imóvel, com os braços em volta dos joelhos e o rosto escondido sob um capuz. Não precisou vê-la para saber. Era Naeli. Elias não correu até ela. Não gritou seu nome.
Não tentou romper a distância com o ímpeto de um reencontro de cinema. Apenas parou a alguns passos, inspirou fundo e falou com a voz mais profunda que já havia usado. Não vim te salvar. Vim me sentar contigo, se estiver cansada. Ela não se moveu. O silêncio se estendeu, tenso, longo, como uma corda prestes a arrebentar sob o peso do que carregava. Depois, muito lentamente, a figura se ergueu, abaixou o capuz e revelou um rosto mais envelhecido do que convinha aos seus 17 anos, com os olhos fundos de quem já caminhou muito sem rumo e dormiu sob telhados demais que não eram seus. Mas naqueles olhos ainda brilhava algo. Algo que o abandono não conseguiu apagar. Quando Naeli olhou para ele, foi como se séculos se comprimisse num só instante. Não houve acusações. Nem perguntas. Apenas uma respiração trêmula, um tremor nos lábios e um passo à frente. Depois outro. Até parar diante dele, tão perto que podiam ouvir os batimentos um do outro. Elias levantou uma mão devagar, oferecendo-a, sem tocar. E esperou. E então, sem mais, Naeli se deixou cair contra seu peito. O abraço não foi limpo, nem coordenado, nem bonito. Foi desajeitado, trêmulo, desesperado. Foi um abraço de anos acumulados, de raiva calada, de ternura suspensa, de vazio se enchendo com urgência. Elias fechou os olhos e assegurou, não como quem recupera algo perdido, mas como quem protege uma chama para que nunca mais se apague. Ats e Cohen se aproximaram lentamente. Não disseram nada. Ficaram de pé, olhando para a irmã mais velha como se a vissem pela primeira vez e ao mesmo tempo, como se ela nunca tivesse estado longe. Mara, alguns passos atrás, sentiu algo dentro de si, algo antigo, profundo, pessoal, começar a se quebrar e a se curar ao mesmo tempo. Não chorou, mas sua respiração tremia. Não era uma espectadora. Era parte. Parte daquele momento, parte daquele reencontro, parte daquela família que, embora nascida da dor, havia escolhido ser mais do que a soma de suas feridas. Naeli falou pela primeira vez, com a voz rouca de quem gritou em silêncio por muito tempo. Achei que você nunca viria. E Elias, com a testa encostada em seus cabelos, sussurrou. Eu sempre soube que você ia me esperar. Naquela noite, não voltaram para a cidade. Acenderam uma fogueira ali mesmo, em frente ao cais. Não havia camas, nem cobertores, nem conforto. Só eles, o céu cheio de estrelas que parecia inclinar-se para observá-los, e o som do vento que, pela primeira vez, não era um sussurro de aviso, mas uma canção de boas-vindas. Atsa tocou a flauta. Cohen construiu um pequeno totem com pedras e galhos. Naeli recostou-se no colo do pai e fechou os olhos, como se finalmente pudesse dormir sem estar em alerta. Mara sentou-se ao lado de Elias, com as pernas esticadas em direção ao fogo, sentindo o calor subir pela pele como se a própria terra a estivesse abençoando. Elias a olhou, sem palavras, e em seus olhos havia gratidão, mas também algo mais profundo. Um reconhecimento. Um pacto. Ela não era a mulher que o contratou para consertar o telhado. Era a rachadura por onde a luz entrou quando tudo estava escuro. E enquanto as brasas ardiam suaves, enquanto o céu permanecia aberto, enquanto o silêncio se tornava sagrado, Mara compreendeu que não havia nascido para ter filhos, mas para encontrá-los. E que às vezes, a família não se herda. Se escolhe. Se constrói. Se recolhe pedaço por pedaço dentre as ruínas. Quando amanheceu, o sol não surgiu de repente. Escorregou lentamente pelo horizonte como se soubesse que não precisava anunciar nada. Não houve pássaros, nem sinos, nem gritos. Apenas uma quietude imensa. E, no meio dessa calma, 5 figuras caminhavam pela estrada de terra, sem pressa, sem medo, deixando pegadas juntas. Uma menina que tocava melodias antigas. Um menino que voltava a olhar o mundo com olhos novos. Uma jovem que escolheu não desaparecer. Um homem que já não era sombra. E uma mulher que, sem sangue nem sobrenome, foi raiz, foi fogo, se foi lar. Se essa história deixou uma marca na sua alma, nos presenteie com um ou curtir. Escreva nos comentários a palavra amor ou para sabermos que você chegou até o final.
Compartilhe essa jornada com alguém que acredita em segundas chances e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.